Pronto, começou já. Ok. Pode apresentar. Então tá. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre um conceito que a gente, desde o começo que a Liga surgiu, lá com a Rafa, a gente trabalha muito essa ideia do coping religioso espiritual, porque é uma das principais formas que a gente vai conseguir fazer esse intermédio entre a saúde e a espiritualidade. Então, hoje a ideia, na verdade, vocês vão até ver que algumas referências são um pouco antigas, mas é justamente para introduzir esse conceito para vocês, tá certo? Então, eu sou psicóloga clínica, atendo na clínica particular no meu consultório e trabalho também com orientação parental. Eu sou especialista, então, em terapia individual sistêmica e eu sou professora na Profissionalitar Cursos, que trabalha com capacitação de cuidadores de idosos. Então, vou dar o início e qualquer coisa que vocês quiserem me interromper, por favor, sinalizem, tá? Então, a primeira ideia do que é o coping, né? O coping, na verdade, é um termo em inglês. A tradução livre seria enfrentamento, mas dentro da psicologia, alguns termos em inglês, o termo em português não transmite a ideia por completo do termo em inglês, o que ele significa. Então, acabou ficando o termo em inglês, que é coping. Coping quer dizer, então, que são esforços cognitivos e comportamentais para manejar, então, as demandas internas e externas específicas que são avaliadas como excedentes para os recursos da pessoa. Traduzindo em termos mais leigos, é todo comportamento, sendo comportamento cognitivo, emocional, que faz com que a gente lide com algum estresse, né? Então, são estratégias que a gente vai elaborar para tentar que com o estresse externo seja atenuado, né? A partir das nossas estratégias que a gente vai construindo. Então, assim, o objetivo principal da estratégia de coping é beneficiar o bem-estar, ou seja, a partir de um estresse, como é que eu diminuo o impacto desse estresse e fico com um bem-estar um pouquinho melhor. Então, ele afeta dessa forma, então, a qualidade da emoção, então, como a gente vai vivenciar esse estresse. Então, assim, o coping ele não vai ser sempre igual, não é como algo rígido, né? Então, ele sofre constante mudança, ele vai alterar de acordo com a interação, então, da pessoa com o ambiente. Alguns traços de personalidade vão favorecer para que daqui a pouco algumas pessoas mais rígidas acabem sempre usando as mesmas estratégias de enfrentamento, quanto pessoas mais flexíveis que podem variar mais as estratégias de enfrentamento de acordo com o estresse, ou enfim, a demanda externa. Mas, de qualquer forma, o que se tem na literatura é que essas estratégias vão variar de acordo com a situação, com o evento estressante. Então, assim, o coping ele vai depender de 4 fatores, né? Ele vai depender da questão dos valores, então os valores que eu tenho para minha vida vão influenciar que tipo de estratégia eu vou estabelecer para enfrentar o estresse no qual estou vivenciando. Vai a questão dos objetivos de vida, ou mesmo objetivo, com que finalidade eu vou aplicar determinada estratégia, se é para me sentir mais tranquilo, se é para resolver um problema, se é para eu aliviar daqui a pouco um problema que não tem como resolver, mas eu quero pelo menos ter um certo alívio nesse momento de estresse. Então, a estratégia vai variar de acordo com qual objetivo eu vou usar essa estratégia de coping. Ela vai variar de acordo com as crenças, então a gente sabe que o coping religioso vai ter um viés muito importante na questão das crenças, que eu vou falar mais para frente. E os recursos, né? A gente não pode ser ignorante no sentido de entender que pessoas que têm mais recursos psicológicos, ou seja, têm um maior autoconhecimento das suas ferramentas, de como lidar com a ansiedade, como lidar com a raiva, como lidar com o estresse, como reconhecer problemas, como conseguir dissecar melhor esses problemas, elas vão ter estratégias de coping mais elaboradas, mais efetivas. E também a questão dos recursos materiais. A gente não pode também negar que pessoas que vivem em situações de maior vulnerabilidade socioeconômica, muitas vezes vão ter muita maior dificuldade por
viver, digamos assim, um constante estresse externo, né? Claro, nunca associe a coisa tão 880, assim, pessoas com vulnerabilidade socioeconômica têm piores estratégias de coping. Não, isso não existe. Mas existe uma tendência de que pessoas que têm mais vulnerabilidade socioeconômica podem ter, sim, mais dificuldade porque elas são submetidas a constante estresse. Então, o coping é tudo aquilo que quando os valores, objetivos, esforços significativos que as pessoas detêm são desafiados, ameaçados ou perdidos, eles então aplicam estratégias de enfrentamento para conservar ou, quando necessário, transformar esses valores, objetivos e esforços. Este processo é manifestado em diferentes domínios da vida. Então, físico, por exemplo, a saúde, financeiro, por exemplo, dinheiro, social, em questão de amigos e família, e ou psicológico, em questão de autoestima. Então, é bem importante a gente entender o quanto isso vai se tornar maleável, essa questão das estratégias, de acordo com de que forma eu vou precisar daqui a pouco traçar essa estratégia de enfrentamento, de luta, né? Às vezes vai ser por determinados domínios específicos, ou daqui a pouco eu vou ter que acionar toda essa minha rede de recursos para conseguir estabelecer um enfrentamento, mas isso vai variar de acordo de situação a situação. Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente entender é que o coping ele tem duas formas de atuar. Eu vou atuar a partir do problema, que é como é que eu vou resolver um problema externo, e a partir disso, ele vai ser mais efetivo quando eu foco no problema em situações que elas são mais passíveis de mudança. Então, assim, eu tive o falecimento, por exemplo, tem acontecido muito essas situações de, enfim, óbitos muito repentinos, daqui a pouco essa coisa mais difícil de lidar. E nesses momentos tem pessoas que ficam mais propensas a ter um coping mais no problema, ou seja, preciso resolver as questões em relação ao velório, a questões mais práticas, e tem pessoas que focam mais na emoção. Eu preciso viver o meu luto agora, não consigo dar conta das coisas burocráticas, preciso viver esse momento do enlutamento. Então, nessas situações, a gente, claro, na questão de falecimento recente, no momento do falecimento, tanto essas duas possibilidades são muito bem-vindas. Mas existem algumas situações que é mais efetivo focar no problema e tem situações que é mais efetivo focar na emoção. Então, no coping, no foco da emoção, a ação é direcionada para a regulação do estresse. Então, eu tenho um evento externo que provoca uma ansiedade, provoca um estresse, só que eu não tenho como mudar aquele evento externo. Então, eu vou focar para tentar lidar com a angústia, com a emoção que eu sinto. Então, a partir disso, essas estratégias de coping são muito mais efetivas em situações que são consideradas imutáveis. Então, justamente essa questão de um falecimento, de uma doença terminal mais grave, coisas que são processos que a gente não tem como mudar. Então, a questão de uma certa questão de poder olhar mais internamente, conseguir manejar as emoções, é muito mais efetivo do que a gente tentar resolver problemas externos. Então, nesse sentido, tem o coping focado no problema, o coping focado na emoção. A partir disso, a gente vai ter reações ativas ou reações passivas. O que é isso? Então, o que são reações ativas e passivas? É quando a gente delega a responsabilidade da resolução do problema. Então, eu posso focar estou me sentindo angustiada, mas eu não faço nada para aliviar isso, eu espero que algo aconteça para que eu fique mais aliviado, que alguém venha, me dê um abraço, me dê um carinho para me sentir mais aliviado. Ou eu começo a falar, conversar comigo para falar, não, tá tudo bem, vai passar, vai dar tudo certo. Então, isso é uma estratégia mais ativa, né? Ou a questão do foco da resolução do problema, do tipo assim, espero que daqui a pouco outros familiares ou amigos resolvam o problema para mim, né? Então, tem uma reação mais
passiva, ou eu vou lá e sou proativo e faço e resolvo as coisas. Então eu tenho uma reação mais ativa para a resolução do problema. Eu sei que isso é meio confuso, isso é com o tempo, até depois eu posso passar os slides e os artigos que eu usei como base, mas isso é para, na verdade, vocês terem uma introdução básica do que é o conceito do coping. Em termos de coping religioso, isso fica um pouco mais fácil de se ilustrar, não se preocupem. Então, tentando mostrar para vocês como é que acontece esse processo, tá? Exemplo universitário, quem nunca, né? Tem uma prova amanhã, mas percebi só agora. Esse é o fator estressante, tá? Esse é o fator estressor. A partir disso, eu vou passar para uma avaliação cognitiva. Tá, o que eu vou fazer para resolver esse problema? A partir dessa avaliação, eu percebo que eu ou estou muito ansioso, ou estou muito desesperado, ou eu estou muito triste, ou estou com muita raiva, que eu só percebi agora esse problema. Então, eu avalio qual é a minha emoção e a intensidade que eu estou sentindo essa emoção. A partir disso, eu vou pensar, eu determino o que eu vou fazer para enfrentar essa situação, que estratégia de coping eu vou utilizar para lidar com essa emoção e lidar com esse problema. De novo, o processo da avaliação cognitiva, e daí eu estabeleço a minha estratégia de coping, que daí, como eu coloquei, aqui eu coloquei 3 exemplos, né? Posso usar uma estratégia de coping que tem como foco na emoção, mas é passiva, só clicar aqui, que é não vou estudar porque não quero ficar nervoso e estou com sono. Então, delego a resolução para Deus e seja o que Deus quiser. Então, assim, eu foco em não ficar mais nervoso, mas também não faço nada para, tipo, tentar resolver esse problema, né? Então, eu foco na emoção. Foco no problema de uma forma ativa, então eu estudo a madrugada inteira, porque o meu objetivo não é lidar com essa emoção especificamente, é lidar com o problema de que eu percebi tarde que eu tenho que estudar para uma prova, então eu vou compensar agora tudo que eu não estudei antes. E o foco na emoção de uma forma ativa. Então, eu seleciono o que é mais importante para estudar, né? Pois assim eu ficarei menos ansioso. Então, de alguma maneira, eu tomo essa posição mais ativa de lidar com a minha emoção, porque eu tenho esse foco de, tipo, eu não quero ficar mais preocupado do que eu já estou. Então, eu vou selecionar o que é menos, o que é mais importante, porque daí eu não fico nem ansioso e consigo, de alguma maneira, ter algum conteúdo para a prova, certo? Até agora, ficou alguma dúvida sobre? Acho que qualquer coisa vocês podem ir colocando no chat também. Tá, Se... Enquanto você estiver na apresentação, qualquer coisa nesses intervalos, eu te aviso se tiver alguma coisa no chat também daí. beleza. Então tá. E daí, por fim, a gente vai ter a resposta emocional, né? Se vai ser um alívio desse estresse, ou se vai ser uma intensificação desse estresse. A ideia de uma estratégia de coping saudável é que haja um alívio do estresse, né? Do tipo que se amenize, independente da estratégia que a gente use, que fique mais tolerável esse estresse, esse fator externo que surgiu. Mas nem sempre isso acontece, né? Quando a gente vai para terapia, a gente muitas vezes percebe que a gente se utiliza de estratégias de coping que no momento provocam alívio, mas a longo prazo provocam mais ansiedade, mais estresse. Então, isso aqui eu estou colocando numa situação pontual, mas existe um nível de maior complexidade se a gente for olhar no funcionamento geral do sujeito, né? Então, a questão, o coping ele vai ter 3 pontos bem importantes, né? Ele vai depender da qualidade do processo, então, o quanto eu me permito realmente pensar conscientemente o que eu estou sentindo naquele momento, avaliar as minhas estratégias.
né, conseguir diversificar as minhas estratégias de acordo com o fator estressor, né? Então, isso vai dizer da minha qualidade do processo de coping. O contato com a realidade, o que isso quer dizer assim, o quanto, na hora de estabelecer a minha estratégia de coping, eu estou considerando a realidade do momento, do quanto é viável essa estratégia que eu estou estabelecendo, né? Que nem no exemplo anterior, estudar uma madrugada inteira talvez não fosse uma estratégia tão inteligente, porque ao chegar à prova tu estaria muito cansado e não conseguiria dar conta da prova. Então, sai um pouco do viés de realidade, tipo, que não, o que importa naquele momento não é vencer a todo custo, porque isso vai ter um preço bem alto depois, né? O ideal é poder tanto manejar a questão, daqui a pouco, do descanso e da resignação de aceitar que, bom, eu não vou conseguir dar conta disso nesse momento. E a questão da flexibilidade que eu falei anteriormente, né? A importância de a gente poder flexibilizar os tipos de estratégia que eu vou utilizar a depender da situação, do fator estressor que eu estou vivenciando no momento. Então, tudo isso vai influenciar como é que eu vou estabelecer a minha estratégia de coping, a minha estratégia de enfrentamento em relação ao estresse. Agora, em termos de coping religioso e espiritual, por que é coping religioso e espiritual? A gente tem já na literatura, é muito difícil, é uma discussão teórica infindável essa questão de chamar ou de espiritualidade ou de religiosidade. A Liga de Espiritualidade tem esse nome para conseguir abarcar todo e qualquer tipo de crença, não crença só religiosa, mas coisas, processos que fazem, que dão sentido para a vida da pessoa. Mas na hora de pesquisar isso, é muito complexo de identificar que dimensões da vida da pessoa que produzem sentido, é muito difícil de quantificar isso. Então, se estabeleceu o termo coping religioso espiritual para meio que tentar englobar tudo, né, nesse saco, para conseguir mensurar de uma maneira um pouco mais clara, um pouco mais precisa. Mas ainda assim é um desafio na área da pesquisa sobre. Então, o que é o coping religioso espiritual? É entender e lidar com estressores da vida de maneira relacionada ao sagrado. O sagrado, de novo, não é só a questão religiosa, mas a questão também daquilo que dá sentido e propósito para a vida, né? E o termo, como, né, reforçando isso que eu falei, o termo sagrado, então, refere-se não apenas a noções tradicionais de Deus, divindade ou poderes superiores, mas também outros aspectos da vida que estão associados ao divino ou imbuídos de qualidade divina. Então, não necessariamente são relacionadas, ligadas a uma religião. Eu não sei se eles chegaram vocês já chegaram a discutir o conceito de espiritualidade e religiosidade, Danilo? A gente conversou um pouquinho ali na aula inaugural, assim, com o Moriguchi, né? E depois eu dei uma apresentada na liga. Tá, ótimo. Ok, então vocês já estão tendo noções básicas, então, sobre isso. Então, o coping religioso espiritual vai beber desses conceitos também, da espiritualidade e da religiosidade. Esse aqui é o Pargman, que ele foi o autor que cunhou o termo coping religioso espiritual. Ele é o principal pesquisador na área. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre esse processo cognitivo específico, é um autor que eu recomendo fortemente, porque ele vai ter um viés talvez mais cristão nas estratégias de coping religioso espiritual, mas é um autor que estruturou todo esse conceito, né? Então, por que é importante a gente entender o que é coping religioso espiritual? Claro, o fato de você estar na Liga de Saúde e Espiritualidade, isso já é bastante relevante, né? Mas, em termos, assim, da gente poder se embasar na hora de poder explicar para os outros e até para os nossos próprios pacientes, né? Bom, o coping religioso e espiritual, ele tem aquilo que eu trouxe para vocês, que é
ele consegue estruturar melhor, a gente consegue mensurar melhor os efeitos da espiritualidade e da religiosidade a partir do processo do coping religioso espiritual. Por quê? Os indicadores globais de prática religiosa, tipo assim, rezar, frequentar centro religioso, fazer meditação, práticas que são consideradas religiosas, elas não são o suficientes para entender como é que essa pessoa vive a religiosidade e a espiritualidade. Então, o coping é digamos assim, um intermediário entre a espiritualidade e o impacto que isso tem na saúde física e mental da pessoa. Então, foi uma forma no qual se conseguiu entender como é que a espiritualidade e a religiosidade se manifesta e impacta positivamente nesses indicadores de saúde, né? Então, em uma situação de vida difícil, a busca por sentido através da religião pode ganhar um maior destaque, porque, na verdade, a maioria das religiões propicia modos de compreender, interpretar e dar valor a essas situações. A religião ela tem um fator, depois até vou comentar um pouquinho, que ela consegue dar essa estrutura de significado. Claro que ela não é o único caminho, né? Mas é o caminho que é mais, talvez, conhecido e mais acessível para dar essa busca de sentido de vida, né? Então, vários estudos demonstraram que os métodos de coping religioso continuam, então, a predizer índices de saúde física e mental, mesmo depois de controlar os efeitos da religiosidade global. Ou seja, quando a gente está fazendo uma análise estatística e tenta, digamos assim, predizer assim, que fatores estão associados, predizem desfechos de melhor saúde mental, melhor de saúde física. Nesse sentido, quando tu tira aspectos de religiosidade global, como classificação, tipo autodenominação religiosa, práticas de meditação, reza, enfim, frequência em centro religioso, tirando isso tudo, o coping religioso prediz de uma maneira muito melhor e eficaz os índices de saúde física e mental. Por isso que é tão importante a gente entender e se atentar a esse conceito. Então, isso que eu queria trazer para vocês, né, que as funções do coping religioso e os propósitos da religião, eles têm bastante em comum, na verdade, né? Tanto o coping religioso quanto a religiosidade e a espiritualidade, ela busca ajuda a gente nessa busca de um sentido e de um propósito de vida, né? Ela auxilia nessa tentativa de muitas vezes a gente tentar ter o controle sobre situações sobre muito estresse, né? Então, a gente consegue contextualizar melhor as situações e de alguma maneira, utilizar a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade para compreender situações que muitas vezes fica difícil na realidade nua e crua, às vezes, compreender, né? Elas auxiliam nessa questão da busca por conforto. Tem a questão da intimidade e da integração social, que no momento que a gente acessa, né, essas estratégias de lidar com o estresse, a questão do apoio social ele é muito importante e a religiosidade acaba tendo essa função de se apresentar a uma comunidade religiosa, a um grupo, que acaba sendo essa fonte de apoio bastante importante em momentos de estresse. E a questão mesmo de transformação de vida, né? Momentos de estresse são muitas vezes processos muito importantes de mudanças, às vezes, de padrões de comportamento, né? E o coping religioso, ele vai atuar justamente nesse intermédio de dar um significado para esse estresse e muitas vezes nos auxiliar em mudanças de comportamento importantes. Então, entende-se que por ter esses pontos em comum, é muito importante poder avaliar a partir do coping religioso o significado, a importância da espiritualidade e da religiosidade para os pacientes, né?
E daí o coping religioso espiritual ele vai se dividir em dois, certo? A gente vai ter o coping religioso positivo e o coping religioso negativo, ou spiritual struggle, que é um termo mais, digamos assim, amenizado, porque que não se teve uma tradução literal, que seria como algo para não colocar tipo como se tivesse um jeito certo e um jeito errado de tu lidar com os estresses através da espiritualidade, da religiosidade. Então, de uma maneira bem resumida, né, pessoas que usam estratégias de coping religioso positivo, elas são pessoas que geralmente têm um relacionamento mais seguro com Deus, então tem essa questão de confiar numa entidade espiritual, divina, enfim. Tem uma questão de uma crença de que há um significado a ser encontrado na vida, então tudo acontece por algum motivo, né? Tudo está, digamos assim, costurado nesse processo. E tem um senso de conectividade espiritual com os outros, né? Então a questão da comunidade, o quanto isso é importante dentro independente de espiritualidade ou não, o quanto a questão de senso comunitário é importante para a gente se sentir apoiado, validado e se sentir seguro em situações de grande estresse, né? E o coping religioso espiritual negativo é geralmente em situações em que a relação tem uma relação de menos confiança com Deus e uma visão mais tensa e ameaçadora do mundo. Então, tipo, algo que oscila bastante, né? Uma hora confia e entrega bastante, outra hora acha que Deus está punindo e castigando, né? Muitas vezes pode ser uma expressão de conflito, pergunta e dúvida em relação à questão da fé. Então, pessoas que se questionam muito se realmente estão sendo apoiadas pelas entidades, enfim, acaba havendo até inclusive um conflito religioso espiritual. E a questão da luta na busca de significado, né? Então, muitas vezes aquela religião não dá o significado suficiente para aquela pessoa. Claro, né? A gente não pode só minimizar e olhar o fenômeno psicológico por si, né? O coping religioso ele vai estar, vão ter várias outras coisas que vão estar envolvidas nesse processo, né? Como questões psicológicas de formação de personalidade, tendências que se constroem ao longo da vida, de estrutura familiar, de estrutura de valores, né? Então, aqui eu coloco mais para vocês terem essa facilidade na hora de identificar com os pacientes, né? Mas é um fenômeno muito mais complexo, né? Na hora quando se vai conversar com o paciente, se percebe bastante essa complexidade. Então, coping religioso positivo, eu vou dividir aqui, tem vários tipos de coping religioso, tá? Aqui eu vou colocar 5 e na próxima tabela eu vou colocar todos, se vocês quiserem depois até tirar um print. Eu tenho, inclusive, as citações ali embaixo para vocês procurarem. Mas aqui eu vou citar os 5 principais, que são os mais comuns, assim, de se encontrar com os pacientes, né? O coping religioso positivo da autodireção, ou seja, o indivíduo é ativamente responsável pela resolução do problema, sendo Deus uma fonte de apoio. Então, lembra que eu coloquei o locus na pessoa, o locus no problema externo? Então, assim, a pessoa tem uma resolução ativa de enfrentamento e ele se sente compelido por ele próprio a resolver esse problema, né? Então, ele não delega para alguém, ele assume isso e usa a questão da divindade, da espiritualidade, como uma fonte extra de apoio, né? O estilo colaborativo, que prevê, então, uma corresponsabilidade entre Deus e o indivíduo para uma resolução de problemas. Então, nessa situação tem um quê mais passivo, né? Porque ainda coloca em Deus essa responsabilidade, mesmo que seja dividida, para a resolução dos problemas, né? E a questão da renúncia, então o indivíduo decide seguir a vontade de Deus numa atitude de trabalhar junto a ele. Então, naquelas situações que, tipo, bom, eu fico mais passivo, mas ao mesmo tempo eu vou aceitando
e vou decidindo de acordo com o que o fluxo e a minha intuição vai me comunicando, né? Então, se entende que essas 3 estratégias podem ser consideradas, então, mais positivas, né? E no coping religioso negativo, a gente vai ter 2 principais, que é a delegação, que então é a entrega a responsabilidade das soluções de problemas a Deus, tendo uma atitude mais passiva. Então, assim, não faz nada, espera que a vida resolva, que Deus resolva e azar, né? Do tipo assim, não tem esse processo de implicação na resolução do problema, né? E a questão da súplica, que é a tentativa de influenciar a vontade de Deus através de rogos e súplicas. A gente tem, inclusive, quando a gente vai estudar luto, muitas vezes a parte da barganha, né? Que é, tipo, justamente tentar negociar com essa entidade espiritual divina que as coisas mudem, que os fatores estressantes mudem, né? Por que isso é negativo, né? Por que esses 2 são negativos? Justamente porque a pessoa não se implica na resolução do problema. O coping religioso positivo, eles têm em comum essas 3 estratégias, a implicação do indivíduo no problema, né? Tipo, a pessoa, mesmo que na renúncia existe uma coisa um pouco mais passiva e na colaborativa também, ainda assim a pessoa se coloca em jogo nessa resolução de problemas, né? Então, no negativo, a questão da pessoa vai mais para a via da negação, de tipo, não é minha responsabilidade resolver esse problema, é responsabilidade da entidade divina, então eu não me implico na resolução e muitas vezes fica num processo de sofrimento por esse processo de negação, enfim, de raiva, enfim, conflito, né? Então, aqui, mais ou menos, eu não vou ler todas, né? Mas aqui é os métodos ou estratégias de coping religioso espiritual. Aqui estão os positivos, aqui os outros negativos, aqui são mais alguns, e daí ele coloca as descrições aqui. O que eu queria reforçar, né, é que o Pargament, ele segue a religião presbiteriana, então é uma religião cristã. Então, muito do viés da pesquisa dele foi a partir de estratégias utilizadas por religiões cristãs. Mais para frente, agora em pesquisas mais recentes, eles tentam tirar um pouco desse cunho cristão e tentar ver mais para esse via espiritual, não tão religiosa. Outros autores também de outras partes do mundo tentam avaliar em religiões orientais, isso já tem mudado assim o panorama, mas o que se estabeleceu lá no início era muito com esse viés cristão, né? E o que é importante, que eu vejo que é importante a gente destacar aqui nas estratégias negativas, é justamente que essas estratégias vão se relacionar muitas vezes nas relações, né? Os efeitos negativos da estratégia do coping religioso negativo, né? Sendo um pouquinho redundante, mas é isso. Então, vai ter consequências interpessoais, né? Que são conflitos relacionados religiosamente com a família, amigos e congregações. Então, às vezes, o paciente, vamos pensar assim, cuidados paliativos, né? Às vezes tem que se tomar uma decisão super importante, o paciente está super tranquilo com essa decisão, e muitas vezes a família ou o grupo religioso ou mesmo os amigos não apoiam pela questão religiosa essa decisão, então se cria um certo conflito, né? A estratégia de coping negativo não é por parte do paciente, mas às vezes, muitas vezes, das pessoas que acompanham esse paciente, né? Tem a questão intrapessoal, então são questões e dúvidas sobre as crenças e questões religiosas, inconsistência entre valores e comportamentos religiosos, em pacientes paliativos, né, quando estão no final da vida, esses questionamentos são bastante frequentes, né, de questionar mesmo se o valor, a crença religiosa espiritual que se construiu ao longo da vida realmente faz sentido, por todo o sofrimento, né, que se passa nesses momentos, muitas vezes são momentos de reflexão que o paciente vai se questionar sobre as suas próprias crenças, né.
E a questão divina, né, que tem a questão da relação da pessoa com o divino, que nesses momentos de maior estresse, existe muitas vezes, pode existir uma tensão na relação do indivíduo com o divino, né, então, justamente essa questão de questionar, né, as entidades religiosas que fazem parte dessa crença, né. Então, o que os estudos dizem em relação a tanto ao coping religioso positivo, quanto o coping religioso negativo, né? No coping religioso positivo, eu coloquei alguns asteriscos aqui, que são pesquisas que são relacionadas com outras religiosidades que não cristãs, tá? Mas o coping religioso positivo, ele tem uma relação de menor mortalidade, tipo, não quer dizer que as pessoas não morrem, mas elas demoram mais a falecer em pessoas que se utilizam mais de coping religioso positivo. Melhor autoavaliação na saúde física, coping religioso positivo é um fator protetivo para suicídio, tem menos complicações após cirurgia de revascularização do miocárdio, menos níveis de estresse, menos níveis de depressão e ansiedade, enfim, vários fatores que não só em níveis físicos, mas psicológicos também, né? No coping religioso negativo, a questão da alta taxa de mortalidade, piora a saúde física e mental, tem muita questão de problemas com álcool, maior chance de ter problemas com álcool, né? Maior sensação de ideação suicida, maiores níveis de estresse, enfim. Da mesma forma, né, tem tanto impacto na saúde física quanto mental. Na verdade, aqui eu vou colocar 2 casos mais ilustrativos, assim, eu até mudei os casos para não ficar o pessoal, os coordenadores que estão agora não ficarem tão cansados dos mesmos casos que eu usava antes. Então, os casos que eu vou colocar aqui, na verdade, são misturas, tá? Porque como eu não tenho autorização dos pacientes, eu misturei informações para criar um paciente fictício, tá? Para ilustrar essa questão tanto do coping religioso positivo quanto do negativo. Então, o caso Patrícia, então, é uma jovem adulta, católica, solteira e com ensino superior, né? Então, ela é uma jovem universitária. Então, essa paciente chega no atendimento psicológico por queixas de ansiedade intensa e com histórico de depressão. Essa moça cresceu, então, num contexto religioso, no qual a religião em si auxiliou a sua mãe no enfrentamento de eventos estressantes com o pai. No caso, assim, a religião deu um significado, deu apoio social, auxiliou essa mãe a entender que ela precisava estar ali para auxiliar esse pai que era dependente químico. Então, a religião ajudou a dar uma estrutura para essa família que passava por um profundo sofrimento na infância dessa menina, né? Hoje, a Patrícia se denomina, então, se define como homossexual, mas ela tem muito medo de contar para a mãe e como essa mãe vai lidar com isso dentro da sua religião, né? Então, a gente sabe que dentro da religião existem vertentes que, dentro da religião, né, por exemplo, da católica, da evangélica, da espírita, tem pessoas que aceitam tudo bem, tem pessoas que não, que tem uma dificuldade de aceitar, né, tem a questão do preconceito, e que acabam embasando muitas questões religiosas, usando como a religião como uma justificativa para isso, né. Então, essa pessoa específica, ela tinha muito medo, porque como ela cresceu num contexto religioso, ela sempre ouviu muito da mãe que isso era algo errado, a questão da homossexualidade era algo ruim. Então, toda essa queixa de uma ansiedade muito intensa e de históricos de depressão justamente estava associado a uma repressão de quem ela era, né? E essa angústia de poder contar para a mãe, mas não conseguir por esse medo dessa questão de valor religioso que tinha na família. Então, a partir disso, essa paciente começou a assumir uma postura muito mais punitiva, se achando um fardo e que não merece cuidado. Então, ela, digamos assim, teve uma estratégia muito mais focada para a emoção,
né? Tipo, ela se sentia ansiosa, se sentia mal, já teve um histórico de depressão. Então, ela assumiu essa estratégia de coping mais voltada para a emoção e de uma forma muito ativa, né? Porque ela assumia essa posição punitiva, de que ela não merecia cuidado, que ela não conseguia dar conta das coisas. Então, acabou que não foi, de alguma maneira, assim, não foi... a religião entrou aí como um fator que foi um estressor nesse processo, né? Claro que quando a gente vai trabalhar com o paciente na terapia, a gente trabalha justamente que não é em si a religião o problema, né? A religião muitas vezes é o plano de fundo de uma questão de uma relação familiar, né? Então, de novo, é importante vocês entenderem que quando a gente fala de religiosidade, a gente não pode chegar para uma pessoa e dizer, tipo, a tua religiosidade está errada, ou a tua espiritualidade está errada, né? A gente precisa trabalhar em níveis de relação. Por que que isso parece errado para um e parece errado para outro? Então, muitas vezes a gente não vai conseguir dar conta sozinho disso, nós, profissionais da saúde. Muitas vezes a gente vai ter que discutir esse caso com outros colegas, né, da área. Muitas vezes a gente vai ter que encaminhar para um profissional especializado, né, no caso de internações hospitalares. Então, a gente precisa entender que, talvez no momento que a gente for trabalhar em hospital, a gente vai usar todo esse conhecimento de identificação do coping justamente para identificar esse processo. Mas não quer dizer que a gente vai conseguir atuar por completo, a gente vai ter limitações. Mas a gente precisa reconhecer daqui a pouco, identificar esse processo e poder encaminhar daqui a pouco o profissional que vai conseguir aprofundar isso e trabalhar de uma maneira mais efetiva. E daí, para finalizar, então, o caso Carlos, que é adulto, um bandista, casado e com ensino médio completo. Então, ele vem ao atendimento por queixas de ansiedade, desorganização do pensamento, sobrecarga de responsabilidades. Ele é casado há pouco tempo e tem uma convivência muito próxima com a sua família de origem, que são os pais, os avós e os irmãos. Então, ele veio para terapia porque recentemente ele perdeu o avô, então ele está num período de luto, no qual ele era muito próximo, porque esse avô faleceu durante uma complicação cirúrgica, né? Então, foi de alguma maneira algo repentino. Mas ele usou a religião de uma forma para conseguir lidar com esse processo. Então, ele deu um significado para a morte, né? Deu um significado do tipo, eu consigo entender que daqui a pouco era dessa forma que meu avô deveria de morrer, que os espíritos os orixás estão próximos dele e cuidando dele desse momento, então que nada foi por acaso, que houve um planejamento e um cuidado. Então, isso é uma forma de lidar de uma forma ativa, mas, de novo, focado com a emoção. Tu te tranquiliza pelo fato de saber que existe toda uma organização, uma estrutura espiritual que está aí apoiando essa família e esse avô nesse momento. Então, brevemente foi isso. Desculpa se eu passei um pouco do tempo, eu estava correndo aqui para dar conta das referências e qualquer coisa eu fico à disposição. Então, muito obrigada pela atenção e desculpa qualquer coisa. Tá ótimo, Fena. Muito obrigado de novo. A gente ficou com uma perguntinha ali no chat da Mayla. Deixa eu abrir aqui. Seria, então, a diferença entre coping religioso e a religião a ausência de dogmas? É que o coping religioso, ele é como é que eu posso dizer? É uma função, é como se fosse uma estrutura cognitiva, é uma função, como é que eu posso explicar? Deixa eu só estruturar aqui na minha cabecinha. O coping, ele vai acontecer independente de religião. Vai ter processos que a pessoa vai utilizar a religião para dar significado, e tem pessoas que não vão usar a religião para dar significado, para ajudar no enfrentamento em situações estressantes. Então, sim, o coping religioso é a religião, a ausência dos dogmas. Eu não entendi muito bem essa questão da ausência dos dogmas, do tipo assim, se ela puder me explicar um pouco melhor. Eu não entendi muito bem, na verdade. Não sei se tu entendeu, Danilo.
Deixa eu ver se eu consigo clarificar um pouco mais. No caso, o coping religioso ele seria mais relacionado à espiritualidade em si, não necessariamente a uma religião. Tá, entendi. Isso eu vou entender depois a sua explicação, aí você pergunta se eu tinha entendido que necessariamente precisava ter um viés religioso, assim, eu indivíduo e a relação que ele tem Deus. Aí depois eu entendi que eu colocou assim, exatamente, mas era mais nesse sentido, assim, Tá. Ficou um pouquinho, tinha um ruidinho no fundo, mas eu acho que eu entendi um pouco o que tu trouxe, assim. Sim, o coping religioso, ele pode acontecer com, por exemplo, pessoas que têm espiritualidade, como espiritualidade daqui a pouco um esporte, tá? Tipo, o sentido da vida daquela pessoa é o esporte. Então, ela vai traçar estratégias de enfrentamento que façam priorizar essa questão do esporte. Por exemplo, eu tenho uma decisão, em cuidados paliativos é muito recorrente, né? Eu tenho uma decisão, ou eu faço um procedimento que daqui a pouco eu não consigo movimentar, ou eu daqui a pouco deixo a doença seguir o curso e eu consigo aproveitar o melhor, melhora a minha condição do corpo até o ponto que daqui a pouco eu não consigo mais, mas eu consigo aproveitar esses últimos meses da minha vida praticando esse esporte que eu gosto. Então ela usa esse ponto, por exemplo, o esporte, que é o que dá o sentido da vida para a pessoa, como o objetivo de como é que ela vai construir essa estratégia de enfrentamento. Quando a gente fala de espiritualidade, por isso que eu falei na apresentação, é mais difícil de tu identificar. Por isso, quando a gente fala de coping religioso espiritual, os pesquisadores acabam mencionando muito pela via da religiosidade em si. Quando a gente vai falar com os pacientes, até fica um pouco mais tranquilo de identificar se daqui a pouco que dá sentido é a família, se é o trabalho, se é algum esporte, se é algum hobby, né? Então, mas em termos de pesquisa, se vocês forem buscar, o que mais vai ter é coisas associadas à religião específica em si, né? Então, por isso que fica tão associado com o religioso espiritual à religião. Mas não quer dizer que vai ser só com a religião que a gente vai estar olhando para isso. Talvez eu espero que tenha respondido a pergunta. Ela respondeu ali no chat. Ok, que bom que deu certo. Tá bem, então, Caiana, queria te agradecer de novo por sempre estar aqui pra gente, para dar todo esse apoio, né, as aulas introdutórias também. E eu acho Prazer que é é meu. isso, então. Então tá. O Felipe vai falar agora em seguida? Sim, o Felipe vai entrar agora. Então tá. Eu agradeço então a oportunidade. Qualquer coisa e qualquer dúvida, eu fico sempre à disposição de vocês, tá bom? Vou ficar aqui assistindo um pouquinho e depois eu saio na hora do meu próximo compromisso. Tá legal. Tá, então, pessoal, agora a gente vai para a aula do Felipe, tá? O Felipe também é um antigo coordenador aqui da Liga. A gente tá tudo meio entre família aqui essa noite, né? Porque são realmente as ferramentas que a gente sempre utiliza, assim, na Liga desde bastante tempo, né? Quando eu entrei já eram as ferramentas que o pessoal ensinava. Então até fica uma coisa mais próxima a gente passar de uns para os outros, né? O Felipe agora está fazendo residência, né, em medicina de família e começou o mestrado já, Felipe? As aulas ainda vai começar, acho que em outubro. Começa a real Epidêmio, né? oficial. Epidêmio na URGS. Então é a pessoa que leva a residência e o mestrado ao mesmo tempo. Então vou deixar o Felipe dar a aula dele. Tá certo. Valeu, Danilo. Muito obrigado pelo convite. E oi, Caena. Gostei muito de ver uma parte dessa aula, apesar de não ter conseguido estar aí desde o começo. Estou bem contente de estar com vocês aí, dessa liga que fez parte durante toda a minha graduação. Dos 6 anos, 4 anos foi dentro da liga, então marcou muito. Então, só a Clarice que eu ainda não falei. Oi, Clarice, tudo bem? E oi, todo mundo que está aí. Tô gostando de ver muita gente nova, muitas pessoas bonitas aí com a gente conversando e participando. Achei bem legal.
Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um método de abordagem na prática clínica. Eu não sei como é que vai se dar na época de Covid, e também não sei como é que os coordenadores vão mandar para frente, que antes a gente tinha coisas práticas, atividades práticas que via direto para o paciente, né? Agora o Covid fica mais complicado, mas tem que aprender do mesmo jeito, e aí eu vou mandar para vocês aqui. Prometo que eu não vou me alongar muito, eu sou mais objetivo nas palavras, e às vezes eu falo rápido demais. E aí, como está na internet e corta, se tem que falar ou mandar mensagem, não entendi. Na verdade, alguém vai ter que me interromper, porque eu provavelmente não vou estar vendo vocês. Então, vocês vão ter que falar, repete ou volte, alguma coisa assim. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Ainda não, né? Tá entrando. Tá, já tá aberta aqui até a guia do Chrome. Tá, só deixa eu dar um avisinho aqui rapidinho, tá, Felipe? Pro pessoal, no final da aula, tá, gente? Se vocês puderem ficar um tempinho assim, a mais 5 minutinhos, só para eu explicar umas dinâmicas que a gente vai ter para as próximas aulas, tá bem? Pode ir, Felipe. A apresentação ainda não foi, né? Eu vou apresentar a tela inteira mesmo, só uma tela não. Estão vendo agora? Sim. Então, hoje vamos falar um pouco sobre a abordagem da espiritualidade na prática clínica. Eu sou o Felipe, atualmente residente de MFC do Clínicas. Então, se vocês, quem estuda aí na URGS ou está no Clínicas, pode passar lá no UBS. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem também, está sempre disponível aí para conversar. Tá. Então, o que eu vou falar agora? Conceitos. Eu imagino que a Caiana deve ter falado um pouquinho sobre conceitos de espiritualidade, religiosidade. Eu vou falar brevemente também de por que e quando abordar a espiritualidade. Se tem uma preparação dos profissionais de saúde aqui no Brasil, e aí o principal como abordar, né? O método FIC, que é o que a gente geralmente usa na liga. Aí, antes, eu vou precisar que alguém mande no chat ou fale alguma coisa. Tem 4 situações aqui. Eu também não sei todos os cursos que tem. Eu sei que a Bruna, que eu vi aí, é da medicina. E aí, se tem mais alguém de outros cursos, e quais são os cursos que tem? Esse ano a gente tá bem diversificado, viu? Tem pessoal da farmácia, pessoal da fono, da psico, enfermagem. Tá, ótimo. Bom. O primeiro tópico aí é o João, tá? De 68 anos, que interna eletivamente para uma gastrectomia parcial, porque tem um câncer de estômago. Então, ele vai tirar metade do estômago, se não mais do que da metade do estômago, e aí ele interna e está na internação. E na internação tem uma equipe multi vendo ele, né? Eu vou precisar que alguém vai falar, então, quando que é o momento, se você abordaria com esse paciente espiritualidade, religiosidade, esse tema, ou não abordaria, se tem alguma justificativa para isso também, se abordar ou não, porque você acha importante ou porque não acha que a situação necessariamente precisa falar. Então tá, você interna, então aí o farmacêutico que tem que ver os medicamentos que já traz de casa, outros medicamentos que está tomando para dor, mais um monte de coisa, ou se você é a Nutri que vê se ele está recebendo bem a alimentação, vai fazer uma gastrec, como é que ele vai se dar a alimentação dele, está bem nutrido, e os cuidados de enfermagem, provavelmente ele deve estar com sonda, se ele tem um câncer de estômago, ou o médico vai acompanhar, faz ali a ronda, ou faz a visita para ver se o paciente está bem. Está abordando esse paciente. Vocês abordariam esse paciente? Falariam sobre... Vocês abordariam sim, mas falariam sobre espiritualidade com ele? Alguém tem algum parecer?
Pode mandar ali no chat também, pessoal. Se alguém também quiser se aventurar a abrir o microfone. São as aulas, assim, que a gente está mais entre o pessoal que é da liga, né? Então, se vocês quiserem se sentir mais à vontade também. Para mim é tranquilo. Eu geralmente dou aulas presenciais e aí eu costumo encarar as pessoas e tal, para ver se elas respondem ou não. Então aqui, como não dá para encarar muito, eu deixo ali o silêncio, aí as pessoas ficam agoniadas que tá silêncio, meu Deus do céu, o que aconteceu? Para ver se respondem. Mas se não responder, não tem problema. E aí eu vou falar então o seguinte: eu vou ler todos os casos, e aí quem quiser comentar alguma coisa de algum caso, vocês comentem. Eu vou dar um tempo para vocês depois. Também tem a Maria, 55 anos, tá? Ela tem insuficiência venosa crônica. Então, e aí, além de insuficiência venosa, ela tem uma úlcera na perna esquerda. Ela tem essa úlcera, na verdade, faz uns 10 anos que ela tem essa úlcera, tipo, é de estimação já, sabe? Quem acompanha pacientes assim sabe que pode ter. E ela comparece na UBS para uma reavaliação. E geralmente quem avalia esses pacientes é o pessoal da enfermagem, que tem que fazer o curativo, avalia a úlcera. Em alguns momentos, faz tempo que ela não consulta com o médico, ela vai passar pelo médico também. Pacientes que têm essa doença, então acompanha se tem Nutri, né, na UBS, o Santa Cecília tem Nutri. Geralmente tem algumas outras comunidades que acompanham com a Nutri também, então abordaria com essa paciente ou não? Também tem o Marcelo, 36 anos. Ele tem diarreia, só que ele tem diarreia, já faz uns 2 dias que ele tá assim. E aí ele entra lá no pronto atendimento, e tá na triagem para classificação de risco. Aí isso aqui é uma coisa mais para o pessoal da enfermagem, que vai fazer classificação de risco. Tá? Do pronto atendimento. Você abordaria com ele na classificação de risco? E como é que abordaria e como é que seria isso? E por último, tem o Pedro Henrique, 11 anos, um guri. E ele tem osteosarcoma, tem câncer de osso, praticamente. E interna para amputação da perna esquerda, porque o câncer é na perna esquerda. Agora está em aberto para vocês que estão vendo esses 4 casos aí, se vocês abordariam, se sim, se não, e qual que sim, qual que não. A Bruna colocou ali uma resposta no chat, Felipe. Se quiser dar uma olhada. Pode ler para mim, por favor, que eu não estou vendo nada. Tá. Ela disse que acho que abordaria as questões de espiritualidade com o Pedro Henrique e com o João, porque são que com certeza vão ter segmento sobre o problema pelo qual internaram. Interessante. Mais alguém? Se alguém tiver também não familiarizado com alguma coisa, de repente alguma doença, ou como que funciona todo o fluxo nos diferentes tipos de serviço ali, né, da saúde, também pode ir perguntando, porque uma das coisas da Liga é justamente como a gente tem gente de todos os cursos da saúde, né, às vezes fica essa coisa, a gente não tem contato com a área um do outro, e aí não sabe exatamente como é que é, então acho que isso também faz parte da troca que a gente tem aqui na Liga. Bem aberto. O chat está aberto, vocês podem dar o comentário de vocês, inclusive, quando estiver falando, tá? Continuando, então. Eu vou voltar nesse tema para me falar um pouco mais. Então, ainda tem uns minutinhos para vocês pensarem ou mandarem no chat. Mas, a Mayla mandou aqui também, viu, Felipe? A Mayla falou que abordaria com os 3 primeiros, né? O João, Maria e Marcelo. E sim, o Pedro Henrique, ela não sabe direito por causa da idade dele. Então a idade. É a Mayara? A Mayla. Mayla. Continuando, então, sobre o conceito, diferença de... Na verdade, conceito de espiritualidade, e aí que eles colocam os 2 conceitos. Eu talvez esteja repetindo o que a Caiana fala, mas eu vou continuar assim. O Kenning coloca como... O Kenning, que é da Universidade Duke University, lá nos Estados Unidos, os 2 é americano, e o Kenning coloca como uma busca pessoal para entender questões relacionadas ao fim de vida, ao seu sentido, sobre as relações com o sagrado e transcendente. Então, quando o Kenning coloca isso daqui, fica uma coisa muito... Espiritualidade é se estar relacionado a alguma coisa transcendente. Isso
traz um certo desconforto para quando a gente está pensando em pessoas que não creem em coisas transcendentes, tipo um ateu. A gente está falando, então, um ateu não tem espiritualidade. Não, isso aí pode ter, sim. Tá? Por exemplo, quando a gente está usando o conceito da Puchalski, ele pode ter. Que aí é uma coisa muito mais de aspecto da humanidade que se refere à maneira como eles buscam e expressam significado e propósito, ou a maneira que eles vivenciam a conectividade com o momento, ou conectividade com consigo mesmo, com a natureza. Acaba que o Duquesne a gente usa mais para fazer pesquisa, então precisa ter desfechos duros. Se você vai fazer uma pesquisa, tem que ter um ponto. É isso, é estudante, e isso não. Agora, você está abordando na prática clínica, dá para abordar o da Puchalski. Tá? E aí tem uma diferença de religião e espiritualidade, ou seja, a espiritualidade é uma coisa muito mais individual, é subjetiva, menos formal, menos rígido. Então, uma coisa muito mais intrínseca, enquanto a religião é uma coisa mais organizada. E aí, por que abordar a espiritualidade? Primeiro, porque os pacientes querem. E eu vou citar esse estudo do McCord mais outras vezes, né? Foi feito... Como é que funcionou? Tem um escritório dele, clínico geral, né, um médico, e os pacientes que estavam esperando essa consulta, eles aplicaram um questionário. Foi cerca de 1.400 pacientes que eles perguntaram para ver como é que se eles respondiam ou não o questionário. E aí, 17% disse que não queria ser questionado sobre crenças espirituais ou sobre espiritualidade. A maioria falou assim, depende da pergunta, quer que pergunta assim, mas depende da situação, na verdade. E 20% querem que sempre pergunte. Dependendo da situação, querem que sempre pergunte das suas crenças, daquilo que ele acredita. Tá. Outro motivo para abordar a espiritualidade? Simples. Tem evidências, né? Tem vários estudos mostrando a influência da espiritualidade. A Caena aí no finalzinho citou a influência do coping religioso positivo e como é que pode impactar na vida das pessoas. Tem estudos até envolvendo a questão de mortalidade, ou seja, as pessoas vivem mais se elas são mais espiritualizadas. Poxa vida, isso é uma coisa que deve ser levada em conta e não dá para ser ignorado. Tá? Não tem como, não dá para levar como preconceito isso. A questão é, quando abordar? Que aí envolve a questão do primeiro, porque tudo isso que eu coloquei no começo ali, os casos, é para tentar entender quando que deve ser abordado. Desses daí, que é o mesmo estudo que eu comecei a falar no começo, tá? Desses, ele dividiu essa tabela, tem uma porcentagem, todo mundo que respondeu, que aceitou, respondeu o questionário e que queria que abordasse, aí está na porcentagem do yes, do sim, e aqueles que, contando todo mundo que participou do estudo, está no total, na porcentagem total, do lado ali, tá? Para ficar uma coisa mais aberta, envolvendo até mesmo aqueles que não querem que abordem, eu vou usar a porcentagem total hoje. Então, quando que eles querem que aborde? Toda vez que eles têm uma doença séria que pode possibilidade de morte, ou seja, mais de 40%, ou doença a longo prazo, o que acabou de ser diagnosticado com uma doença séria, poxa, essas pessoas querem que aborde, 70% deles querem que aborde questões relacionadas à espiritualidade. Tá? E quando eu tô falando isso daí, eu nem sei se essas pessoas entendem que espiritualidade é diferente de religiosidade. Isso daí é uma outra coisa, né? Porque várias vezes a gente vai falar assim, olha só, nós somos da Liga de Saúde e Espiritualidade. Já aconteceu algumas vezes. Aí vai acordar o paciente na enfermaria, no andar, e aí ele fala, não, eu já tenho a minha religião, eu não quero falar de outras religiões e tal. Não, mas a gente não está falando de religião, a gente não está querendo colocar alguma coisa. Ou seja, eles querem que abordem questões de espiritualidade, tá? Principalmente quando eles estão sofrendo por luto de alguém que eles perderam, ou estão até mesmo se recuperando de alguma doença, tá? Vítimas de abuso também, eles querem que aborde. E aí, quando a gente vai ver lá mais embaixo, as pessoas que menos querem que pergunte é quando tem problemas leves, principalmente na época de Covid. A pessoa só chega, não, tô mandando vocês correndo, eu quero saber se é Covid isso ou não. Tá? Então, isso daí é uma coisa mais breve. Então, não precisa... Tem alguns momentos que vale a pena, sim, perguntar, e outros momentos que não. E aí, os casos que nós falamos. Então, a Mayla e a Bruna que deram sua opinião, tá? Entraram, então, o João entrou que houve comum acordo de abordar com o João. Tá? A Bruna colocou que o João e o Pedro Henrique de 11 abordaria, porque câncer são doenças crônicas, não apenas uma doença grave que corre risco de vida. E como é que a gente acabou de ver que sim, vale a pena perguntar. E sim, é possível perguntar para esses dois.
Tá? A dona Maria, de 55 anos, que comparece na UBS para avaliação. Tá? Quando a gente está falando dessa pessoa, que eu disse para vocês que tem uma úlcera de 10 anos, vamos pensar assim, que eu sou médico de família, então eu sempre vou puxar a sardinha para o meu lado ali, né? Tá? A gente vai fazer um vínculo com aquela pessoa. Tá? Aqui na UBS tem um paciente que vai toda semana na UBS fazer o curativo, isso aí há muito tempo, e toda vez que ele vem, ele traz, sei lá, um sonho de valsa. Ele faz tá? E aí acaba que as técnicas que atendem ele, então as técnicas que ganham esse bombom, e às vezes ela compartilha com os médicos ou com os outros pessoais, ou não. Mas a questão, assim, ela tem um vínculo, a técnica já conhece, o paciente vai lá, a enfermeira vê aquele paciente e já conhece há muito tempo, o paciente vai lá ver a enfermeira, o paciente vai lá ver, fazer aquele procedimento, nem que seja por 15 minutos, mas ele já acostuma. E aí, quando você vai fazer isso daí, e aí, como é que tá a sua filha? Como é que tá aquela coisa? Porque no fim, eles vão estar contando alguma coisa, né? Geralmente tem algumas coisas pontuais que vai acontecendo muito ruim ou muito bom, e aparece a conversa. Essas pessoas que você tem um vínculo, essas pessoas que você vai acompanhar, você vai ver outras vezes, vale super a pena perguntar questões de espiritualidade para eles. Depois eu vou explicar para vocês que tem como formas perguntar direto, tipo, tem alguma religião, ou tem como até durante a conversa você vai perceber isso. Durante a conversa a pessoa simplesmente vai soltar informações que você vai perceber que essa pessoa, assim, é uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que é importante esse objetivo, ou esse assunto para ela, então vale a pena ser relembrado e ser incentivado. O Marcelo, de 36 anos, que está ali na triagem, quando a gente está falando de abordagem da espiritualidade, não precisa perguntar se alguém que veio diarreia. Tá? Porém, quando a gente está falando de triagem, tá? Por exemplo, na triagem para uma internação, no clínicas, ele sempre é perguntado a sua religião. É claro que não vai correr muito, falar muitas coisas sobre aquilo que ele tem, ou dar uma definição para isso. Mas a triagem de uma internação, eles sempre colocam lá, qual a sua religião? Inclusive no Clínicas tem colocaram recentemente para entrar na Trial Commission, eles tinham que perguntar sobre a religiosidade do paciente. Agora, no pronto atendimento, realmente não é necessário perguntar na triagem. Pedro Henrique, de 11 anos, poxa, as crianças também têm espiritualidade, então pode perguntar para as crianças, pode perguntar para os adolescentes. A Caena estava participando com uma, não sei se era professora, um colega que também estava fazendo doutorado, em coping entre, eu posso estar errado, né? Não sei se ela está na reunião ainda, mas se ela estiver falando coisa errada, ela pode falar, mas entre adolescentes. Ou seja, eles têm sim a sua espiritualidade e é bem importante fazer isso para eles. O profissional de saúde está preparado? No Brasil, não tem muitas escolas. Na verdade, 10% das escolas no Brasil têm um curso especificamente de espiritualidade e 40% abordam de alguma forma. Tem uma aula na graduação, tá? Enquanto no Reino Unido, tem um estudo em 2012, cerca de 60% eles têm abordagem, no curso de medicina tem temas envolvendo espiritualidade, e nos Estados Unidos mais de 100 faculdades tem. Tá? E aí tem também outros grupos de estudo, já que na graduação não funciona, existem as ligas, existem os grupos que podem abordar e que contribuem para ensinar como é que a gente aborda isso na prática clínica. Tá? As disciplinas obrigatórias tem algumas no Brasil, tem aí, para quem conhece, eu já vi o livro Ligas Acadêmicas, que a nossa liga fez parte e escreveu um capítulo. Esse daí está no nosso livro, a gente escreveu lá. A coisa está lá no Lume, está na SAB da URGS, então é só colocar lá Ligas Acadêmicas. Tá? E aí as razões, tá? Eu sei que é importante, o paciente quer, eu sei que tem evidência, eu sei que existem momentos, mas por que será que eles querem? Olha, eu quero simplesmente, o mesmo estudo perguntando por que você quer que aborde. Tá? 68% colocou, eu quero simplesmente que o doutor entenda, ou que o profissional de saúde entenda que as minhas crenças influenciam como é que eu vou lidar com a minha doença. Então, ele só quer que a pessoa que está atendendo ele entenda, entendeu? Ou ele quer que ele entenda que formas que ele pode se sentir melhor, ou que isso pode influenciar nas suas decisões. Tá? Ou seja, o paciente está muito mais preocupado em deixar você ciente de que isso é importante para ele, do que você faça alguma coisa pela informação, tipo, agora eu tenho que dar um conselho religioso. Não, o conselho religioso é pro líder religioso dele, cara. Você pode incentivar coisas positivas ou não, mas não precisa ser conselho religioso e falar, faça isso. O legal é que 5% de todos, estou pegando no total, não pegando os 22% que responderam que sim, mas 5% das pessoas vai dar que eles querem simplesmente que que o médico os ouve. Ou seja, se você simplesmente perguntar e ficar quieto, olhando o paciente, balançando a cabeça, fazendo um sorriso empático, você já vai agradar 5% dos pacientes. Ou seja, é válido perguntar.
E agora entra na parte final, como abordar. E aí tem técnicas mnemônicas, tipo, como é que a gente vai fazer? Como é que tem alguma estrutura? Sim, tem estruturas, tem formas de abordar isso daí. Tá? E aí a ideia é criar instrumentos, eles começaram a pensar. Tudo isso começou, como é mais importante abordar espiritualidade em pacientes crônicos, pacientes com doenças graves, tudo isso começou muito mais em cuidados paliativos, em pacientes que tinham uma doença a longo prazo, que não ia mudar o curso da doença e que o objetivo principal é não mudar o curso da doença, mas melhorar sintomas, melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, como eles já acompanhavam o paciente várias vezes, eles perceberam que é importante abordar isso e eles começaram a criar instrumentos. Tá? Esse instrumento tem que ser breve, tem que ter um conteúdo que é objetivo, claro, centrado sempre no paciente. O objetivo não é fazer proselitismo, não é transmitir a crença do profissional para o paciente, mas é entender que o paciente tem aquilo para ele como importante. Esse instrumento tem que ter credibilidade e é fácil de memorizar. Isso aí o Kenning colocou como 5 qualidades importantes para fazer isso. Tá? E aí surgiram alguns instrumentos. Desses aí coloquei 5 instrumentos aqui. O primeiro é o Spirit, o terceiro o Hope e o último, quinto, Fica. Esses são instrumentos desenhados para isso. Tá? O Spirit também, ele pergunta, são técnicas mnemônicas. O Hope também é muito usado, principalmente por Kenning. E o Fica é mais usado para a Tina Puchalski na prática clínica. Eu vou falar mais do Fica. Tá? O ACP e o outro ali, o Simon Memo, eles são não necessariamente instrumentos desenhados exatamente para isso, com aquele objetivo, mas eles foram feitos em discussões, em congresso, eles montaram, olha só, é importante fazer isso, é importante perguntar aquilo, e eles desenharam como perguntar. Mas vamos falar agora do FICA. Tá? Método FICA. O que é esse método FICA? FICA é um mnemônico, que tem que saber o que significa cada letra. Primeira letra, você está conversando com o paciente. Tá? O que você precisa saber é se ele tem alguma fé, se ele tem alguma crença. E aí, quando a gente está falando de espiritualidade, não vamos focar isso simplesmente na questão de religiosidade, ou seja, de dogmas, como até foi citado aí. A ideia é tentar descobrir o que dá significado de vida para ele. Algum paciente vai soltar isso na conversa, tipo, simplesmente ele fala, graças a Deus, deu tudo certo, muito bom, que os espíritos me iluminaram. As pessoas que falam isso já começam a ter uma noção e você pode pegar um gancho na conversa e já começar a abordar isso para tentar entender melhor. Que legal, você tem uma fé, ou seja, você tem uma religião, você tem uma crença, tá? E você se considera uma pessoa espiritualizada? Tá? E quando você tem um problema, você usa, tipo, você tem uma doença, ou você tem algum problema, em algum momento você usa da espiritualidade ou da religiosidade, vocês são palavras bonitas, da sua religião, de alguma coisa transcendente, mas para ajudar a lidar com esses problemas. Aí você responder assim, dá para dar continuidade, se ela responder não, tem outras formas de tentar entender se ela talvez não tenha religião, mas tem uma outra espiritualidade. Por exemplo, eu falo, geralmente quando eu vou fazer perguntas de significado de vida do paciente, eu paro e falo, olha só, uma perguntinha, vou fazer uma pergunta profunda para o senhor agora. O senhor acredita que, na verdade, você tem alguma coisa que dá significado de vida para o senhor? Por exemplo, o que te motiva, o que te dá força para enfrentar essas doenças ou esses problemas? Algumas vezes o paciente pode chorar, outras vezes o paciente pode falar, são meus filhos, são meus netos, isso daí pode ser uma coisa, tá? Não, simplesmente sentar em casa na minha varanda e tomar meu chimarrão, isso é uma coisa que para mim não tem preço. Isso daí vai tentando entender aquilo que é importante para ele. E aí, porque a ideia é justamente entender, tipo, às vezes ele tem uma religião e não é importante. Será que aquilo lá realmente é considerado como uma espiritualidade? A gente tem que ver se aquilo lá é importante, tá? Eu sou católico, ótimo. E é importante? Não. Faz 10 anos que eu não vou, só fui no enterro do tio avô, que foi a última vez que eu fui numa missa. Poxa vida, então talvez isso daí não seja tão importante para ele, talvez não seja focado mais nisso, tá? Mas ele não, ele tem um grupo de amigos, ele tem um grupo de dança, que ele vai toda vez na semana, uma vez por semana, ele vai naquele grupo de dança, que é uma coisa importante para ele, tá? Isso é uma coisa que dá prazer. Tá? Então, tentar entender se aquilo que ele acredita, se a crença, ou seja, pensando na pessoa que já tem religião, é importante para ele, se influencia na forma como ele lida com os problemas, e aí se aquela crença, se aquilo que ele acredita, ou se a atividade ou algo que ele faz, ou um objeto que ele acredita, que ele tem, que é importante para ele, se vai afetar na decisão médica, ou no tratamento, ou na decisão do profissional de saúde. Você tem que saber basicamente isso. E por último, C, de comunidade. Não, por último não, terceiro, de comunidade é para saber se ele tem alguma
comunidade que envolve. Por exemplo, por que é importante saber se ele vai numa igreja? Tá? Por que é importante se ele vai num templo ou num centro? Tá? Para saber se ele faz parte de uma comunidade. Muitas vezes essas pessoas talvez nem acreditam tanto nos dogmas daquela religião, mas ele continua indo naquela atividade porque ele vai ver os amigos, é importante isso para ele. Ele vai e conversa com pessoas que faz tempo que ele não conversa. Ele abraça pessoas que faz tempo que ele não abraça. Então, isso é importante para ele. Isso aí, ele tem uma comunidade. E é importante perguntar se essa comunidade dá suporte. Por exemplo, se ele fica doente, alguém vai lá ajudar ele, alguém liga para ele. Tá? E se existe alguma pessoa que naquela comunidade que realmente ama e que é importante para ele, às vezes é um líder religioso. Então, perguntar se tem algumas fontes de suporte é super importante. Isso aí. Primeiro, fica de fé. Segundo, se aquela fé ou aquela crença ou algo que é importante, aquela espiritualidade é importante para ele, então, sendo sim, e depois vendo se ele tem uma comunidade. E o último A de ação de tratamento, traduzido em português, né? Address, para saber como encaminhar aquilo ali. Como você gostaria que seu médico, como você gostaria que a gente abordasse, nós como equipe poderíamos abordar essa questão da espiritualidade, religiosidade do tratamento? A maioria deles, não, para mim não tem problema nenhum. Não, isso é bem importante para mim, eu acho que tem que ser perguntado, na verdade algumas coisas eu tenho restrições a isso, aquilo. Tá. E aí, se não tiver nenhuma aqui, não tem nada que possa influenciar, tá? Mas eu participava de um grupo, ou tem uma pessoa que é bem importante para mim, que me dá conselhos, que me ajuda, que é tipo um guia para mim. Acho que saber da pessoa, você pergunta, você quer que a gente entre em contato, a equipe, você quer ter contato com essa pessoa, você quer que a gente chame algum líder, talvez se a pessoa não tem, ele talvez não tem uma pessoa específica, mas tem um padre que eu queria me confessar com um padre. Poxa, tem vários hospitais, inclusive no clínicas, até então tinha um padre que dava para ir lá ver os pacientes. Um dos últimos slides, então, é para falar que até na época de Covid, saiu agora em junho desse ano, não foi a Puchalski foi uma das autoras, né? Mas de outra autora que foi lá e publicou uma adaptação, uma considerações que deve ser abordada até mesmo na época do Covid. A ideia é tentar entender se mudou a prática daquela pessoa, né? Se isso influenciou ou afetou a forma como ela dá significado de vida, o Covid. Isso influenciou a vida de muitas pessoas, no mundo todo, a pandemia. E aí fazer perguntas relacionadas se teve alguma mudança, se ele se sentiu mais fraco, se ele se sentiu mais desanimado, se tem alguma coisa que pode ajudar. Se na comunidade ele continuou conectado com a comunidade, ele continuou assistindo vídeos online, ele continuou acompanhando lives ou conversando com pessoas, seja por telefone, por WhatsApp, até mesmo chamada de vídeo, que é bem importante fazer chamada de vídeo. E aí, por último, perguntar se queria que falasse algum especialista que pode fazer uma ligação, talvez presencial não dê para fazer, mas que possa fazer uma ligação, fazer uma chamada de vídeo com aquela pessoa, isso é bem importante. Não vou mostrar esse vídeo porque eu tenho certeza que quem for ficar um tempo na liga vai ver esse vídeo alguma outra vez. É um vídeo de 5 minutos que fala que é a Cristina Puchalski, mas um paciente que tem câncer de mama e ela aborda isso de uma forma bem breve. Então, na primeira consulta, ela simplesmente tenta ver isso e aí na segunda consulta, no segundo encontro, ela consegue relembrar isso com o paciente. Porque a gente muitas vezes, durante a graduação, a gente fica muito focado no ambulatório. Eu vejo o paciente uma única vez e nunca mais vejo. Mas na prática, na vida real, por exemplo, se você está numa clínica, se está num consultório, se está na UBS, você vai ver aquele paciente muitas vezes, muitas vezes. Então, você não precisa tomar todas as decisões e fazer tudo que você tem que fazer num único encontro. Não. Coleta a informação no encontro, coleta um pouco mais de informação no segundo encontro, daí dá uma conduta no terceiro encontro, pergunta para eles do encontro, olha só, eu lembro que o senhor disse para mim que seus amigos da igreja, seus amigos do centro, seus amigos da sua religião, você encontrava, você conseguiu ver, falou com eles essa semana? Basicamente isso. Simplesmente perguntar, isso é bem importante, e os pacientes ficam bem gratos, aumentam o vínculo com o profissional. Eu falo de experiência própria, porque são coisas que eu aplico na UBS. E tem um caso clínico também, que era mais para abordar, que eu vou ler para vocês aqui. Tá analisando, já estourou bastante tempo, mas eu vou falar. Renata, de 23 anos, é estudante de Direito,
advindo de família de classe média alta, do Rio de Janeiro, é solteira, mora com os pais e com a irmã de 14 anos, quem é muito apegada, e sempre foi uma pessoa muito comunicativa e divertida, até que foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um câncer que apresenta mau prognóstico. Isso daí faz uns 3 meses. E aí, no diagnóstico, foi encontrado metástase para intestino, para estômago, ou seja, não está bem. A paciente foi informada, então, pelo profissional de saúde, pelo médico, que não tem possibilidade de cura. Ela sabe disso. E está internada já faz uns 15 dias com um quadro de diarreia, e que não melhora, que levou a desidratação, piora do estado clínico, está bem ruimzinho, então está muito debilitado, não tem possibilidade de alta próstata. Ele vai ficar no hospital muito tempo, talvez não tenha alta. E aí você é um profissional de saúde, você é um médico, você é um enfermeiro que vai acompanhar ela na enfermaria, você é um nutricionista que vai acompanhar, ou farmacêutico que vai conversar com ela uma ou outra vez, tá? Ou psicólogo, principalmente, tem sempre a equipe multi e o psicólogo está sempre junto, e vai abordar isso com ela. Tá? Você perguntaria, faria. Eu, geralmente, em uma aula presencial, era um momento que eu provavelmente encararia vocês e ficaria olhando até alguém responder alguma coisa. Mas agora, devido ao tempo, e por ser online, eu já vou falando algum aqui. Então, a gente só pelo começo já tem algumas informações, e aí simplesmente teria que perguntar para ela, tá? Qual é a sua crença, como é que seria, ela pode falar, minha fé, eu sou evangélico, tá? E se acredita se aquilo é importante, se perguntar se ela ia falar que é importante e que nunca cometeria suicídio por causa disso, e participa de uma igreja e que participa de uma comunidade, inclusive tem um grupo de jovens ali, pessoas que amam muito. E que mais ainda, ela até se reúne com os pais para fazer orações, ou se reunia antes da doença para fazer orações, e era um momento da família. Tá? E que tinha parado. Então a ideia é tentar entender que ela tem uma religião, que ela é importante, e que ela parou de ir na igreja, ela parou de fazer as orações com a família, ela diminuiu o contato com a irmã, e a ideia é o que você poderia, como um profissional de saúde, poderia fazer. Então, olha, orientar, quem sabe não traz aqui um líder religioso que tinha um contato maior contigo, no caso ela tinha um líder religioso. Isso é interessante que ela pode querer fazer uma oração ali junto com toda a família no consultório. Tá? Não é proibido fazer, mesmo na presença do profissional de saúde. A questão é que o profissional de saúde não pode puxar esse tema, né? A ideia é que esteja lá presente, mas é o paciente ou a demanda do paciente, se ele quer fazer alguma reza, é com o paciente. E você simplesmente vai estar lá presenciando e respeitando o momento dela. E aí, para final, a maioria dos pacientes quer que pergunte sobre essa atividade. Existem evidências, principalmente em doenças crônicas terminais, é importante abordar, apesar de ser pouco estudado na faculdade. Existem diversos instrumentos, porém, para a gente que trabalhou na Liga, eu que trabalhei na Liga, para mim eu acho que fica ainda mais simples e mais completa. São coisas bem, bem rápidas de abordar. Tem as referências aqui. E, a princípio, é isso. Muito obrigado. Fico à disposição de vocês. E qualquer coisa é só aparecer no OBS lá. Bem, ficou uma perguntinha ali no chat, Felipe. Vamos ver. A Maila. Existe algum tipo de regulamento que limite a abordagem ou é de livre exercício? Não tem, desconheço qualquer regulamento, pelo contrário, conheço muito mais prática que incentiva a abordagem, porque o profissional de saúde geralmente não se sente confortável do que limite a abordagem. A questão é muito mais uma questão ética, para saber o tanto que até onde você pode ir ou não, porque eu acho que você vai aprender várias coisas isso na Liga. Por exemplo, e a gente está falando muito mais de ética do que de uma lei. Como eu disse para vocês da oração ou da reza, isso pode acontecer. O paciente pode pedir para você fazer isso para ele, principalmente se o paciente identifica que você tem a mesma crença que ele, aí ele pode pedir para fazer alguma coisa relacionada à religião de vocês. Porém, não é ético, não é uma coisa muito muito bom você, como profissional de saúde, iniciar a iniciativa. Você vai estar lá apoiando e incentivando. Eu posso estar aqui com você enquanto você faz sua prece. E aí tem outras coisas. Ele pode começar a perguntar. Eu sei que existe um limite a isso, tipo, uma coisa muito mais sensível do que uma regra dura, assim, escrita em algum papel.
o paciente se sentir desconfortável, acho que a gente vai falar para ti que é desconfortável, e aí você tem que, cada profissional de saúde também ver, tentar entender todo o momento ali, se quanto que é válido ou não. Não sei se eu respondi a pergunta da Mayla muito bem, mas eu acho que é isso. Se alguém tem mais alguma coisa para comentar, ou ela mesmo tem algo para comentar. Bom, eu acho que qualquer coisa vocês podem ir colocando ali no chat, tá, pessoal? É uma coisa assim, essa aula do Felipe, vocês vão ver como, quando a gente, quem ficar pro ano que vem, assim, né, e conseguir pegar as práticas, vocês vão ver como as coisas que o Felipe e que a Caena falaram, né, são bem fundamentais, assim. O FICA é, realmente, a gente sempre para antes de falar com os pacientes e revisa, assim, tá? Vocês lembram como é que faz? Aí a gente vai revisando cada uma das letras, como é que a gente conversa, né? E no final a gente sempre reúne todo mundo na salinha de volta, né? Para cada um passar o caso que a gente fala, né? Contar como é que foi a conversa, né? E aí a estruturação é sempre mais ou menos usando FICA, assim. Tá? Então, e todas essas coisas assim, de entender quando que a gente conversa, vocês vão ver que a gente vai chegar lá nos pacientes e só pela cara deles dá para perceber que eles não estão muito a fim de conversar sobre isso, né? Ou às vezes você chega assim e o paciente, tudo que ele quer é ficar falando sobre a espiritualidade dele, né? Às vezes você fica ali e, tipo, a gente normalmente faz meia hora, assim, né, de entrevista, mas aí o paciente começa a extrapolar, assim, e a gente fica, tipo, sem querer também cortar ele, porque começa a ficar muito legal, né? Mas, talvez, assim, de forma mais distante, né, a gente fique meio, tá, mas como que eu vou usar isso? Mas quando a gente for pra prática, vai ficar bem nítido. Se alguém quiser fazer uma última pergunta pro Felipe também. Então, eu acho que é isso, então. Valeu, hein, Felipe? Foi um showzão a aula. Obrigado. Tamo aí. Se precisar de alguma coisa, estamos sempre aí. Também, então. E aí, pessoal, a gente agora só queria passar uns recadinhos, tá, com vocês, sobre o que a gente tem planejado para esse semestre, tá? Das atividades e tudo. Então, a primeira coisa, assim, que aí, tipo, é mais que eu preciso da participação de vocês também, que é uma combinação, assim, eu quero ver se vocês estão interessados em fazer essa atividade, tá? Porque eu entendo, assim, que tem toda essa coisa de AD já é um pouquinho pesado, né? E mais uma tarefa, assim, pode ser que uma coisa que vocês não estejam interessados. Mas a gente sempre faz alguma atividade que coloca um pouquinho mais o envolvimento dos ligantes, até para vocês se conhecerem entre vocês, a gente conhecer vocês também, né? Porque pela própria temática da liga, essa proximidade se torna uma coisa interessante, assim, na nossa abordagem, né? E, então, assim, é realmente uma combinação que a gente vai fazer aqui, tá? A gente tem planejado para última aula, tá? Uma aula, um encontro antes do encerramento, no caso, né? De fazer uma bateria de seminários, assim, mas seminários curtinhos mesmo, tipo 15 minutos, 20 minutos no máximo cada um, tá? Sobre bases de diferentes religiões, né? E aí a gente queria ver se vocês estão dispostos a fazer esses seminários, tá? Seria alguma coisa assim, de preferência que vocês se engajassem com alguma religião que vocês não conhecem, que de repente vocês tenham interesse em saber a respeito delas, né? Pode ser uma oportunidade que de repente alguém já tinha uma curiosidade há algum tempo, sei lá, eu queria saber um pouquinho mais de islamismo, eu queria saber um pouquinho mais de hinduísmo, sei lá, tá? E aí pegar as bases e assim, uma coisa bem aberta mesmo assim para vocês, que é um conhecimento para a gente ter para no dia que a gente chegar assim num paciente que de repente ele tem essa religião, né? A gente falar, já escutei de onde que veio isso que você está me falando, assim, né? Isso aí veio lá da Índia, isso aí veio lá do Oriente Médio, né? Como que vocês podem falar desde a história daquela religião, né? Até as bases dogmáticas ou ritualísticas ou alimentos, o que vocês acharem assim que é legal, que ia chamar a atenção de vocês sobre essas diferentes religiões. E aí se dividirem mais ou menos em grupos, assim,
para fazer essas apresentaçõezinhas, vai ser AD mesmo, assim, aqui, né? Eu não sei se o hospital já vai estar aberto, que isso já vai ser lá perto de novembro, né? Mas a princípio a ideia é que a gente faça uns seminários pequenos, assim, nada que vocês tenham que se comprometer de ficar muitas horas pesquisando a respeito, mas é só para pelo menos conhecer as bases. E a gente queria saber se vocês estão a fim de fazer isso. Podem falar ali no grupo, no chat, pode falar abrir o microfone para sugerirem assim também. Ah, bacana então. Legal saber que já tem um pessoal interessado. Tá, então vamos combinar assim, ó. Tentem ir me mandando assim ali eu tô ali no grupo do Whats, né? Me mandem uma mensagem assim, quem tiver interessado em fazer, me mandem uma mensagem falando assim, Danilo, eu tô a fim de falar sobre tal religião, tá? E aí, e assim, não precisa ser algo muito convencional também. Se tiver alguma religião não muito conhecida, até que vocês queiram falar, também eu acho legal. Pode ser alguma coisa indígena também, tá? Tava ali dentro das sugestões de vocês, né, para temas. Tinha algumas religiões diferentes, assim, e diferentes que a gente não tem tanto contato no dia a dia, né? E foi a forma que a gente tem conseguiu encontrar, assim, de tentar abordar, pelo menos minimamente, assim, esse ano, né? A gente estava querendo fazer, assim, teve ideias de fazer um ciclo de palestras, que nem a gente fez ano passado de filosofias orientais, né? Mas tanto tem essa questão do isolamento social, né? Quanto também encontrar os palestrantes e tudo, às vezes acaba sendo um pouquinho mais difícil. Mas foi a maneira que a gente encontrou para conseguir trazer um pouquinho para vocês, tá? Mas aí então me mandem ali no WhatsApp, assim, eu quero falar de tal religião, que aí depois eu pego assim as que foram sugeridas, coloco ali mais ou menos no grupo e a gente tenta dividir assim, meio que por interesse de religião, vocês nos grupos. Pode ser assim? Tá legal então. Então eu vou estar esperando as mensagens de vocês, hein? E tá, outra coisa que a gente queria deixar para vocês é que a gente já organizamos o Drive, tá? A gente já vai mandar até o fim de semana a pasta para vocês. E aí no Drive, assim, vocês vão ver ali que a gente coloca artigo, slides das aulas do pessoal que disponibiliza, tá? De repente alguma apresentação que acontece dentro da liga, de seminários e tal, tá? Então, esse tipo de material tá todo ali, não necessariamente tudo que tá ali a gente aborda, porque tem bastante artigo que a gente disponibiliza ali, tá? Então fica um material tanto do que a gente vai mexer, quanto coisas extras para vocês, assim, irem olhando conforme vocês se sentirem interessados por isso, tá? E a outra coisa, assim, também é que lembrar que a próxima aula, tá? Vai ser na quinta-feira. A partir de agora, a gente vai fazer as aulas sempre nas quintas, que foi aquilo que a gente tinha combinado, né? Pela enquetezinha que a gente tinha montado. Então, a próxima vai ser no dia 17, tá? Essa do dia 17 vai ser comigo, assim, é uma conversinha que a gente vai ter, vai ser uma conversa mesmo, tá? Essas duas primeiras aulas são meio que uma preparação, assim, para vocês entenderem a vibe, assim, a temática da liga, né? Então, vão ser umas provocaçõezinhas, assim, sobre ciência, pra gente conversar um pouquinho, coisas que a gente não costuma conversar muito na faculdade, né? A gente só assume que certas coisas são científicas, mas se perguntarem, tá, mas por que isso aqui é científico? Frequentemente a gente nem sabe dizer exatamente por quê, né? Porque saiu numa revista científica. Mas por que a revista é científica? Ah, porque tem artigos científicos. E aí fica uma coisa meio em looping, assim, né? Então vai ser uma conversa, assim, tanto para a gente poder conversar e entender, começar a se perguntar, assim, né, sobre o que é ciência e tal. Mas, assim, não vai ser nada ciência é isso,
vão ser provocações, assim, tá? Para vocês ficarem se perguntando sobre algumas coisas. E eu acho que por hoje é isso, então, pessoal. Obrigado aí pela presença. E a gente, qualquer coisa, mandem mensagem pra gente ali no WhatsApp ou no e-mail. A mensagenzinha das meninas ali da comunicação, a gente tem uma página no Instagram e uma no Face também, se vocês quiserem dar uma olhadinha, assim, a gente posta algumas coisinhas de vez em quando lá, umas informações extras, tanto de assuntos mesmo, quanto avisos de que vai ter uma aula aberta, qualquer coisa do tipo. É isso aí, pessoal, então. Valeu aí a presença, eu mando depois para vocês o link, a gente vai upar a aula no YouTube e a gente manda o link para vocês, tá bem?